Elivaldo Barbosa, boa tarde para você mais uma vez. Muito boa tarde, Joelson, e boa tarde para você que segue nos acompanhando. Elivaldo, vamos convidar aqui Fenelon Rocha. Fenelon Rocha está ao vivo. Fenelon, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Fenelon. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos que acompanham a TV Cidade Verde. É um prazer estar com você outra vez, Joelson. Muito grande, Fenelon Rocha, nosso querido Fenelon, que traz na coluna dele de hoje pela manhã, postou hoje de manhã, cedinho, que o governo do estado do Piauí está desejando utilizar recursos que seriam, a priori, do Fundef para auxiliar emergencialmente os serviços da pandemia, né, para combater os efeitos da pandemia. Como é que vai funcionar isso, Fenelon? Olha, Joelson, o governo quer utilizar 35% dos recursos do Fundef. Vamos lembrar sempre que o Fundef é o antigo Fundeb, hoje Fundeb, mudou de nome em 2006, e o governo do estado chegou a entrar com uma ação porque, quando ainda se chamava Fundef, o governo federal deixou de repassar, na medida devida, o volume de recursos para a educação. O governo moveu uma ação, ganhou esse dinheiro, um precatório de 1,620 bilhão. Só que na decisão fica carimbado esse valor. Ou seja, o dinheiro era para a educação? Era, pois vai ter que ser destinado também para a educação. O que é que o governo do estado quer agora? Quer utilizar parte desses recursos na área da saúde, no combate ao coronavírus. Na terça-feira, o governador Wellington Dias assinou uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, no modelo, uma medida cautelar, me permita, eu fui aqui pescar o nome, meu conhecimento jurídico, né? Uma medida cautelar. O que é a medida cautelar? Ela dá um caráter de urgência, tipo uma liminar. Com isso, o governo quer, dessa ação, junto ao Supremo, pedir autorização para utilizar esses recursos. O argumento do governo é que alguns tópicos da lei de diretrizes da educação e de criação do Fundeb permitem que elas podem ser questionadas para permitir que o governo utilize esses recursos em função da pandemia. Nessa ação, Joelson, o governo argumenta 3 coisas. Primeiro, que tem o caráter de reversibilidade, ou seja, o dinheiro que ele usar agora desse precatório, ele pode devolver depois para aplicação especificamente na educação. Segundo, ele usa, os 2 outros argumentos são econômicos. Ele usa a informação de que já gastou 274 milhões, aliás, deixou de arrecadar 274 milhões com as perdas de receita, de vendas com a pandemia, e já gastou com o combate à pandemia 292 milhões de reais. Sempre milhões. Isso dá uma soma de 566 milhões. Mas o governo está pedindo esse 35%. Dá quanto? 578 milhões de reais que o governo quer utilizar agora para combater a pandemia, Joelson e Elivaldo. Aí, olha, isso parece que já tem repercussões, Elivaldo, na oposição, né? Tem sim, Joelson. Fenelon, boa tarde. A oposição mesmo minoritária, numericamente falando, Joelson, mas já se movimenta, inclusive buscando mecanismos de contestar a ADI, melhor dizendo, Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pelo governo lá no Supremo Tribunal Federal, mesmo antes dela ser apreciada. Há uma movimentação assim, de protestos, dos pronunciamentos já informais, mas serão concretizados na próxima semana, seguramente, nas sessões virtuais que a Assembleia Legislativa que acontecerão na Assembleia Legislativa. Agora, naturalmente, Joelson e Fenelon, o governo não iria simplesmente jogar um barro na parede. Se adotou essa estratégia, esse caminho, certamente encontrou na análise da Procuradoria-Geral do Estado alguma brecha legal que possa pleitear, quem sabe, esse remanejamento dos recursos previstos para a educação, especificamente, como bem ressaltou o Fenelon, para outras áreas, levando em conta essa realidade que o país vive, no caso, a pandemia do novo coronavírus. Tá, olha, para falar desse assunto, eu, Elivaldo Barbosa e Fenelon Rocha, vamos conversar com o secretário de Planejamento, Antônio Neto. Ele vai nos explicar exatamente como é que o governo planeja utilizar
utilizar esses recursos, numa entrevista ao vivo aqui ao Jornal do Piauí. Vamos falar com o secretário Antônio Neto, então. Vamos ver aqui o secretário, já está aí, está aí. Opa. Secretário Antônio Neto, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí. Como é que o governo espera utilizar, então, esses recursos? Já disse o Fenelon aqui mais ou menos as estratégias que vão ser usadas. Quais são as expectativas disso ser apreciado positivamente no STF? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde, meu caro Fenelon. É uma satisfação poder participar aí do programa Jornal do Piauí da Cidade Verde. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem, secretário. Pode falar. Meu retorno aqui talvez não está muito bom, mas eu estou ouvindo vocês. Meu caro Joelson, eu fico assim até um pouco receoso de falar desse tema, porque é uma questão ainda que é da seara jurídica, não é verdade? Eu até estava pensando aqui, quando vocês fizeram a introdução, eu disse, vou até frustrar aqui meus entrevistadores, porque até o briefing que me mandaram, eu soube agora há pouco, eu estava muito ocupado com várias atividades, aí quando eu vi o briefing, mas eu não podia deixar de atender o convite honroso de participar do programa da Cidade Verde. E o programa de vocês que eu respeito bastante. Mas, Joel, esse assunto dessa ação judicial, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela, não é verdade? Primeiro que esse assunto, quem pode tratar ele com mais profundidade, com mais detalhes, de forma mais abalizada, é o nosso procurador-geral, a nossa PGE, que é um assunto eminentemente jurídico, talvez seja uma tese jurídica, algumas questões que são levantadas, que muitas vezes ela não pode nem ser amplamente colocado, porque se trata de questões de ordem legais, de ordem jurisprudenciais. Então, eu não gostaria de entrar nesse detalhe, porque posso estar aí cometendo alguns equívocos e a gente respeita muito aí a autonomia da nossa PGE. Aliás, eu quero aproveitar aqui para, assim, o povo do Piauí deve, assim, vamos dizer assim, um preito de gratidão à nossa PGE, na pessoa do nosso procurador Plínio Clerton. Por que eu falo isso? Eu sei que foi uma obrigação, ele é um servidor de carreira, todos os procuradores são servidores de carreira, mas esse feito, né, do Piauí, ser o primeiro estado da federação a ganhar uma ação judicial, num precatório, com essa quantidade de recursos, numa disputa jurídica extremamente complexa, que foi essa questão do Fundef, que desde 94 vinha se arrastando. Primeiro se descobriu-se que a União estava retendo recursos indevidamente dos estados e dos municípios, né? Inclusive algumas capitais já ganharam essa ação também. Então, eu queria aqui dizer assim, do reconhecimento de ter um servidor de carreira do porte e da competência de um Plínio Clerton, Dr. Kildre e outros, que elaboraram essa ação judicial e foram até o Supremo Tribunal Federal e tiveram ganho de causa, transformando no precatório, que é uma dívida, né? Precatório, todos nós sabemos, é uma dívida judicial, é uma dívida líquida e certa, que o ente público estadual, federal, municipal deixa de honrar uma dívida e quando ela depois da ação judicial transitada e julgada, ela se torna um precatório, uma obrigação de pagar. E a União honrou. Normalmente entra no planejamento e honrou e depositou esse recurso aí, cerca de 1 bilhão e 650 milhões de reais. Recurso esse que vai evidentemente ser utilizado, vai começar a ser utilizado na questão da educação, porque já existe uma decisão, deliberações, estou no comando do Tribunal de Contas da União, agora também o Tribunal de Contas do Estado já se manifestou no sentido de orientar a forma desse gasto. Então eu vejo, assim, muitas vezes que determinados segmentos, até da oposição, pessoas ficam assim muito ansiosas, muito preocupadas com esse controle. Esse recurso é extremamente vigiado, fiscalizado, todo o Tribunal de Contas, o Ministério Público vai acompanhar. O secretário Eligera preparou um plano muito bem feito, inclusive com a orientação da Fundação Getúlio Vargas, nós da Secretaria de Planejamento também ajudamos, modesta parte. É o Plano Educar, que estabelece um programa voltado para a área de combate ao analfabetismo, erradicar uma grande parte do analfabetismo do Piauí, que ainda temos índices muito, muito ruins, melhorar a questão da gestão, da educação, qualificação de professores, reformular toda essa estrutura da educação do Piauí, das escolas, dos centros, investir em tecnologia, ou seja, o programa está todo montado. E é esse que a gente vai elaborar, que a gente vai trabalhar. Eu como secretário de planejamento, estou trabalhando nesse planejamento.
que foi feito. Inclusive, na lei orçamentária de 2020, a previsão de gastar desse recurso é 800 milhões de reais que estão lá na LOA desse ano, de 20. É 1 bilhão e 650, o restante, os outros partes, não, se nós conseguirmos gastar todo esse ano, ou mais, a gente pode suplementar por excesso de arrecadação e ele entraria ainda esse ano como gasto. Já está previsto até 2021, por aí. Agora, esse ano está a previsão de gastar esses 800 milhões, muito bem gasto, e o saldo, obviamente, isso vai para o orçamento do próximo ano como superados. Então, é isso que eu posso falar em relação a esse recurso do Fundeb. Agora, secretário, o Fenelon Rocha, o jornalista Fenelon Rocha, tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Fenelon? Boa tarde, secretário. O senhor disse, eu não queria falar ainda sobre isso, se é mais para a questão jurídica, mas a gente tem o senhor como um dos nomes-chave no grupo que acompanha o desenrolar do coronavírus no Estado. E eu conversava hoje com um deputado da oposição e ele estranhava a seguinte coisa. Ora, até agora, no ápice do coronavírus, nós gastamos, conforme o governo do Estado, menos de 300 mil. Pede-se um valor que é quase o dobro disso. Que tipo de ação, o senhor que está dentro desse grupo, que tipo de ação o combate ao coronavírus pede nesse momento para justificar essa solicitação de gasto de 578 milhões do que seria do Fundef? Bom, em relação ao coronavírus, o que nós temos é o seguinte, nós temos que falar com os fatos que existem, né? Nada com suposições. Os fatos que existem em relação ao coronavírus é que nós fizemos a CEPLAN, Secretaria de Planejamento, com as áreas, nós criamos um crédito extraordinário com autorização, comunicamos para a Assembleia Legislativa, que é decreto, mas a lei, né, a emergência, né, o decreto de emergência do presidente da República permite que os estados e municípios possam fazer créditos extraordinários, alterando aí a lei orçamentária, sem necessidade de encaminhar para a Assembleia, mas comunicamos para a Assembleia. Esse crédito previu algo em torno aí, não falha, 240 milhões de reais de gastos iniciais com o Covid. É o que nós estamos executando. Enumeramos todos os órgãos, suas ações orçamentárias específicas, claro que o maior volume é na Secretaria de Saúde, compra de equipamentos, respiradores que foram colocados, aumento do número de UTIs, você sabe que nós dobramos, né, aumentamos muito as UTIs, leitos estabilizadores, leitos clínicos, toda a parte, inclusive, de pessoal que tivemos que realocar, a Secretaria de Saúde teve que fazer contrato de emergência, caso do hospital de HPM, caso do hospital de campanha, enfim, os gastos, eles estão permanentes, tá? E a ideia que a gente tem, no planejamento já pós-pandemia, nós queremos que toda essa estrutura que foi adicionada à saúde pública do Piauí, a CESAP, até já conversava isso com o secretário Florentino, para a gente fazer já um programa visando, vamos dizer assim, continuar com isso, fortalecer as nossas regionais, né? Nossa estrutura regional precisa ser fortalecida, precisamos criar os 10 leitos de UTI lá em Bom Jesus, que é a única das 8 regiões que nós não temos leito de UTI, está em evolução, está em andamento, nós temos um problema aí de pessoal, mas ela vai ser feita, se Deus quiser, reformar o prédio lá, a estrutura. Então, tem muito gasto com saúde, Fenelon, que pode ser utilizado, né, com qualquer receita extraordinária que vier a acontecer. Certo? Mas, independentemente disso, nós já temos aí uma previsão de receita extra. Esse recurso que está vindo da União de suplementação aí, pelas perdas, está sendo todo utilizado nessa matéria. Obviamente, uma coisa boa, esse próprio recurso do Fundef, o atual que nós estamos aí, na medida em que você tem uma aplicação desse recurso na área só da educação, que é isso que está programado, você há de convir que você pode ter, né, alguns saldos melhores, alguns saldos em outras áreas, e isso pode você direcionar, e nós queremos redirecionar para a área mais importante, que é a área da saúde. De outro lado, a gente tem que perceber que o estado do Piauí também vai começar, né, a viver uma situação melhor economicamente a partir desse segundo semestre, do ponto de vista de endividamento. Você sabe que nós quitamos a nossa dívida principal com a União, foi uma coisa que vem lá desde 2012, né, começou inclusive lá no governo Wilson, então nós continuamos, foi feita toda essa suspensão das dívidas esse ano, ela dá um certo fôlego.
Ou seja, nós estamos tudo para como chegar ao ano de 2021 com uma situação mais equilibrada, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, e com isso a gente vai ter mais saldo de investimento com recursos da fonte 100, para poder investir na área da saúde e nas outras áreas, porque a educação vai estar absolutamente, ou vou dizer assim, plenamente coberta. Nesse recurso de 1 bilhão e 600, ele vai dar margem para a educação fazer um belo programa, né, nesses próximos anos. E competência, o secretário Hélio Gera tem demonstrado muita sabedoria, uma pessoa jovem, mas que está conduzindo muito bem essa matéria. Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor, secretário Antônio Neto. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, secretário. Um abraço. Um abraço, secretário de Planejamento Antônio Neto. Queria agradecer também ao Fenelon Rocha. Fenelon Rocha ainda está conosco. Fenelon, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Boa tarde para você. Sempre um prazer estar com você, Joelson, você e Elivaldo. Um abraço. Tá certo, então. Fenelon Rocha, muito obrigado, Fenelon.